Numa era obcecada pela velocidade, por que razão uma nação escolheu de forma firme desacelerar? O Laos não é um vestígio do passado, é um modelo de vida autêntica. Corremos constantemente para conquistar novas alturas, apenas para perder o contato com a nossa própria alma. Estou aqui para decifrar esse paradoxo. Deixemos que o Mekong seja o nosso guia enquanto procuramos a resposta. Num mundo que nunca para de correr, o que acontece quando finalmente escolhemos viver com profundidade? A arte do fogo lento. Em grande parte do mundo moderno, o tempo é tratado como uma moeda, algo que se gasta, se economiza ou se desperdiça. No Laos, ele é visto mais como um companheiro. Há uma expressão que se ouve com frequência por aqui, dita com suavidade e sem pressa. Phet Noi Nung. Significa um pouquinho mais devagar, mas o seu sentido vai muito além das palavras. Não é um conselho, é um modo de viver. Um acordo silencioso partilhado por todos, do vendedor de rua ao monge que caminha descalço ao amanhecer. Você sente isso em momentos pequenos, quase invisíveis. Uma xícara de café preparada com paciência, não com eficiência. Um barqueiro conduzindo sua embarcação pelo rio como se a velocidade não tivesse importância. Nada aqui parece inacabado, e ainda assim, nada soa apressado. Em lugares onde a produtividade define o valor das pessoas, isso pode causar estranhamento no início, mas pouco a pouco, esse desconforto dá lugar à clareza. Esse ritmo não nasce da preguiça nem da falta de direção. É uma recusa consciente em permitir que a urgência dite o significado da vida. Aqui, a vida é medida em conversas, em pausas, no simples ato de perceber o que já está presente. Sentado numa varanda de madeira em Luang Prabang, observando a luz da tarde deslizar pela rua, você começa a compreender algo inquietante. Talvez este país não esteja atrasado em relação ao resto do mundo. Talvez ele apenas tenha escolhido não correr. E ao fazer isso, revela algo que muitos de nós esquecemos em silêncio. Progresso vale muito pouco se você se perde no caminho. O coração ligado à terra. O Laos é o único país do Sudeste Asiático sem litoral, um detalhe que muitas vezes faz com que as pessoas simplesmente o ignorem. Sem praias, sem ondas quebrando na costa. Mas o que parece uma limitação é, na verdade, a força silenciosa desta terra. O Laos não olha para fora, para o mar. Ele olha para dentro, e tudo começa aí. No centro de tudo corre o Mekong. Largo, lento, carregado de sedimentos, o rio não é paisagem, é vida. Ele transporta pescadores ao amanhecer, crianças brincando, mercadorias, histórias e gerações inteiras de rotina. É uma estrada sem asfalto, um mercado sem paredes, um ritmo que molda o dia a dia. O país se move com o rio, não contra ele. Como não há um oceano chamando as pessoas para longe, a vida se concentra à beira da água. As cidades ribeirinhas parecem tranquilas, quase suspensas no tempo.
Mais para o interior, a paisagem se abre em montanhas cobertas de névoa e selvas densas, onde cachoeiras como Quanxi surgem de repente, com águas turquesa brilhando contra a rocha. Esses lugares parecem intocados não porque estejam escondidos, mas porque nada aqui foi criado para impressionar. Sem praias para distrair o olhar, a atenção se volta para dentro. Você começa a perceber texturas em vez de destaques, silêncio em vez de espetáculo. No Laos, não ter saída para o mar não é uma desvantagem, é uma forma de proteção. Isso permitiu que o país crescesse devagar, em silêncio e nos seus próprios termos. E nessa quietude, a alma da terra permanece notavelmente intacta. O pulso açafrão. À medida que a primeira luz surge no horizonte, o Laos inicia o dia em silêncio. Ruas que em breve serão tomadas por motos e vozes são por um breve instante ocupadas por algo mais antigo, mais sereno. Dos portões dos templos, monges saem um a um, envoltos em vestes cor de açafrão que brilham suavemente no ar da manhã. Este é o Tak Bat, o ritual diário de oferenda de alimentos. E aqui ele não é um espetáculo, é rotina, é vida. Os monges caminham descalços, com os olhos baixos, num ritmo que parece existir fora do templo. Moradores aguardam em silêncio à beira da estrada, ajoelhados, oferecendo pequenas porções de arroz e comida. Nenhuma palavra é trocada, nenhum gesto é apressado. O que acontece ali não é caridade, mas equilíbrio. Uma dependência mútua que mantém as comunidades unidas há séculos. Nessa troca, a humildade flui nos dois sentidos. Os monges dependem inteiramente das pessoas para se alimentar. As pessoas, por sua vez, dependem dos monges para o seu alicerce espiritual. Não há hierarquia, apenas continuidade. Observando a linha de laranja atravessar a névoa fina da manhã, você começa a compreender algo essencial. No Laos, a fé não está confinada aos templos ou a ocasiões especiais. Ela caminha pelas ruas, divide espaço com a vida cotidiana. Esse ritual desafia silenciosamente as ideias modernas de riqueza e sucesso. Nada é acumulado, nada é exibido. O significado está no ato de dar, repetido todas as manhãs, sem aplausos. E nessa repetição silenciosa, a alma do país se revela, não de forma ruidosa, mas com uma clareza impressionante. O reino de 1 milhão de elefantes. A história do Laos está escrita no seu nome mais antigo. Durante séculos, foi conhecido como Lanchang, o reino de 1 milhão de elefantes. Essas palavras carregam um peso silencioso, ecoando um tempo em que os elefantes não eram apenas abundantes, mas essenciais. Eram guardiões da terra, parceiros no trabalho e símbolos de uma força enraizada na paciência, não na força bruta. Hoje, os grandes rebanhos em grande parte desapareceram. Ainda assim, o elefante nunca foi realmente embora. Sua presença é sentida mesmo sem ser vista. Ela aparece nas figuras entalhadas que revestem as paredes dos templos, nos movimentos lentos e constantes da vida diária, num caráter nacional que valoriza a resistência mais do que a dominação. Assim como o próprio elefante, o espírito laosiano é gentil, resiliente e profundamente ligado à terra sob seus pés. Aqui, a natureza não é algo separado das pessoas.
As florestas não são vistas apenas como recursos a serem explorados, mas como espaços vivos, lares que fornecem, protegem e moldam a identidade. Por isso, os esforços modernos de conservação carregam um peso emocional tão profundo. Os lugares dedicados à proteção dos elefantes não são apenas santuários para animais, são atos de memória. A luta para preservar o elefante é também uma luta para preservar significado. Ela reflete uma nação em uma encruzilhada, equilibrando desenvolvimento e lembrança. O que está em jogo não é apenas a vida selvagem, mas um legado que definiu o Laos por mais de 600 anos. Ao proteger o elefante, o Laos está silenciosamente protegendo a si mesmo. Um brinde à nação. Para compreender o Laos, em algum momento você acaba se sentando, não ficando em pé numa fila. E quase sempre há uma garrafa de berlão sobre a mesa. Aqui, ela é mais do que uma bebida. É um hábito compartilhado, um convite silencioso. Um ritual cotidiano que aproxima as pessoas sem necessidade de cerimônia. Há algo de desarmante na forma como ela é universal. O mesmo rótulo dourado aparece em toda parte. Sobre mesas de madeira em vilarejos rurais, em pequenos bares das cidades, ao lado de refeições caseiras e de comida de rua. Agricultores, estudantes, trabalhadores, funcionários públicos, ninguém a reivindica como sua e ninguém é excluído. No mundo obcecado por escolhas e variedade, o Laos encontra unidade na simplicidade. A cerveja em si é direta. Produzida com arroz jasmim local, é leve, fresca e fácil de beber sob o calor intenso. Ela não exige atenção, simplesmente se encaixa. Mas o verdadeiro significado não está no sabor, e sim no que acontece ao redor da garrafa. Uma berlau compartilhada desacelera as conversas, dissolve formalidades, as pessoas se sentam mais próximas, as histórias fluem com mais naturalidade. Você pode chegar como visitante, mas depois de alguns copos, os títulos se desfazem e a distância desaparece. Você ri com alguém cuja língua mal compartilha e ainda assim compreende. No Laos, beber não tem a ver com excesso ou fuga, tem a ver com conexão, com estar presente, juntos, no momento. Um banco de plástico, uma noite morna e um brinde simples. É aí que o espírito do país se revela em silêncio. Sermões em pedra. No Laos, a história não fica atrás de vitrines. Ela permanece à vista, incorporada às paredes, aos telhados e às ruas por onde você caminha todos os dias. Em lugares como Luang Prabang, a arquitetura se transforma numa conversa entre mundos. Templos tradicionais, com telhados baixos e amplos, repousam ao lado de antigas casas coloniais francesas, cujas janelas desbotadas captam a mesma luz da tarde. À primeira vista, o contraste surpreende. Depois, aos poucos, tudo faz sentido. Os templos, conhecidos como Wats, não são monumentos congelados no tempo. Eles respiram. Monges atravessam seus pátios. Moradores param para rezar, descansar, refletir. No Wat Shen Tong, o famoso mosaico da Árvore da Vida cintila suavemente, com sua superfície de vidro refletindo séculos de devoção. Ele viu reinos surgirem e desaparecerem, e ainda assim permanece sereno, indiferente à urgência. Ali perto, os edifícios coloniais contam outra história. Varandas amplas, portas de madeira e caminhos de pedra falam de uma época diferente. Uma era que deixou marcas, mas não apagou o que existia antes. Em vez de colidirem, essas influências se acomodam umas às outras, formando um equilíbrio silencioso.
Essa harmonia não é acidental, ela reflete o próprio caráter do país. O Laos absorveu influências externas sem abandonar o seu centro. Adapta-se, mas não se curva com facilidade. O horizonte não grita, ele escuta. E nesses sermões feitos de madeira, pedra e telhas, você começa a compreender uma verdade mais profunda. A resiliência nem sempre se anuncia. Às vezes, ela simplesmente permanece ali, intacta, enquanto o mundo se move ao redor. Segredos na pedra. No alto das colinas varridas pelo vento de Xian Kuang, a terra guarda um segredo que jamais explicou por completo. Espalhados por campos abertos e elevações silenciosas, repousam milhares de enormes jarros de pedra. Alguns são mais altos que uma pessoa, outros pesam várias toneladas. Eles permanecem onde sempre estiveram por séculos, sem inscrições, sem instruções, sem respostas. Este lugar é conhecido como a Planície dos Jarros, e ninguém sabe ao certo por que ela existe. Arqueólogos propuseram teorias, rituais funerários, antigos sistemas de armazenamento, usos cerimoniais. As lendas locais falam de gigantes que teriam usado os jarros para fermentar vinho de arroz após grandes vitórias. Cada explicação parece possível, nenhuma parece definitiva. E ao caminhar entre eles, você percebe que a certeza nunca foi o objetivo. Há uma quietude profunda aqui. Nenhuma placa dizendo o que pensar, nenhuma narrativa clara a seguir. Apenas pedra, céu e silêncio. Os jarros não exigem atenção, mas a capturam silenciosamente. Eles lembram que a história humana é muito mais antiga, estranha e fragmentada do que gostamos de admitir. No mundo movido por dados e respostas instantâneas, este lugar não oferece nenhuma. E essa é a sua força. A Planície dos Jarros não quer ser decifrada. Ela pede humildade. Pede que você aceite que algumas histórias nunca foram feitas para ter um final. Neste país silencioso, as pedras falam baixo, mas o que dizem permanece com você muito depois de partir. A Grande Purificação. Durante a maior parte do ano, o Laos segue ritmos tranquilos. Então, por alguns dias de abril, essa calma se abre em riso. Bum Pimai, o Ano Novo Lao, não chega com fogos ou contagens regressivas, mas com água. Baldes, tigelas, mangueiras, despejos delicados e respingos inesperados. O país não apenas celebra, ele se purifica. À primeira vista, tudo parece um caos alegre. As ruas se enchem de sorrisos encharcados. Estranhos riem enquanto se molham sem pedir desculpas. Mas por trás da brincadeira há algo profundamente intencional. Aqui, a água não é sobre barulho ou excesso, é sobre libertação. Cada respingo carrega a esperança de lavar o peso do ano que passou, erros, preocupações, tristezas silenciosas, e abrir espaço para algo mais leve. O contraste aparece por toda parte. Jovens correm pelas ruas, rindo livremente. A poucos passos dali, idosos se movem com calma, derramando água perfumada sobre estátuas de Buda ou suavemente sobre as mãos de familiares. Sem pressa, sem gritos, apenas cuidado. Nesses momentos, idade, posição social e origem se misturam.
todos participam, todos recomeçam. Bump Mai revela algo essencial sobre o Laos. Viver devagar não significa viver sem alegria. Significa saber quando pausar e quando celebrar por inteiro. Aqui, a felicidade não é constante, mas quando chega, é compartilhada. Limpa, simples e sincera. A fronteira final. À medida que você avança mais profundamente pelo Laos, a estrada acaba levando a Luang Prabang, um lugar que se sente menos como um destino e mais como uma memória que você ainda não viveu. Ele carrega o peso da história e ainda assim, nada aqui parece encenado. Embora reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a cidade não se comporta como um monumento. Ela respira, move-se com suavidade. Templos de telhados dourados dividem espaço com antigas vilas coloniais francesas, não competindo por atenção, mas compartilhando o mesmo silêncio no encontro de dois rios. O que define Luang Prabang não é o que ela tem, mas aquilo que se recusa a se tornar. Não há letreiros luminosos, nem torres de vidro, nem sensação de urgência. Até o tempo parece amolecer aqui. O luxo se revela em coisas pequenas. O perfume das frangipaneiras no ar da tarde, o eco dos tambores do templo rolando lentamente sobre os telhados, o modo como as ruas se esvaziam quando a noite chega. Este é um lugar que pede a sua atenção, não o seu itinerário. Você para de checar o telefone porque não há nada a perseguir. Caminhar basta. Sentar basta. Olhar basta. Luang Prabang não o sobrecarrega com beleza. Ela o convida para dentro dela, em silêncio. No mundo que vende o paraíso como fuga, essa cidade oferece algo mais raro. Mostra que a paz não está em ir mais longe, mas em desacelerar. Aqui, a simplicidade não é ausência, é refinamento. E, quando você a sente, entende por que partir nunca é totalmente definitivo. A alma no sorriso. Quando a jornada desacelera até o fim, fica claro que nenhuma imagem consegue capturar plenamente o Laos. Você pode filmar templos ao amanhecer e rios ao pôr do sol, mas o verdadeiro espírito deste lugar vive nas pessoas. Ele se revela de forma discreta, num suave sabaidi, oferecido com uma leve inclinação da cabeça. No olhar de um desconhecido que não carrega pressa nem desconfiança, apenas uma curiosidade tranquila. Há uma gentileza aqui que desarma, não é forçada nem ensaiada. Ela parece conquistada, e é isso que a torna tão especial. O Laos carrega uma história moldada por dificuldades e perdas, mas não é definido pela amargura. Em vez disso, existe uma graça constante, uma resiliência que não precisa se anunciar. A vida não é atravessada às pressas, ela é acolhida, aceita e vivida por inteiro, mesmo em suas formas mais simples. As pessoas aqui não apenas suportam seus dias, elas os habitam. Riem com facilidade, escutam com paciência e oferecem seu tempo sem calcular o custo. Na presença delas, você começa a questionar a urgência que trouxe consigo. As prioridades que pareciam imutáveis começam a afrouxar. Quando chega o momento de partir, você compreende algo silenciosamente profundo.
Você não veio ao Laos apenas para descobrir um novo lugar. Veio para lembrar uma forma de existir que um dia conheceu e esqueceu. O Laos não exige atenção, ele oferece perspectiva. E ao fazer isso, deixa uma marca duradoura que permanece muito depois de a viagem terminar. Assim, começamos esta jornada em busca de um destino, mas partimos levando algo muito mais valioso: um lembrete. O Laos não é um lugar que grita para ser ouvido, é um lugar que espera que você escute. De certa forma, o mistério que viemos decifrar não estava nas pedras ou nos rios, mas na coragem de existir sem pressa. Enquanto o sol se põe sobre o Mekong pela última vez, a lição se torna clara. Você não precisa se mover rápido para ir longe, precisa apenas estar presente. O Laos pode não ter saída para o mar, mas o seu espírito é ilimitado. E talvez a verdadeira jornada comece agora, levando essa nova quietude de volta às nossas próprias vidas barulhentas e apressadas. Afinal, você não apenas visita o Laos, você permite que o Laos aconteça em você. E depois disso, você nunca mais é exatamente o mesmo.